E aí, galera, tudo bem? A gente vai finalizar agora essa discussão que a gente está tendo sobre resposta e frequência, fazendo análise de alta frequência dos pares de transistores que a gente discutiu lá no capítulo 8, né, que são os amplificadores com a composição CC-CE, né, que pode ser feita de várias formas, né? A gente pode ter associações com o MOSFET, com o TBJ ou o BIC-MOS, que são essas três topologias aí, e também os amplificadores CC-CB. Beleza? A gente já discutiu lá no capítulo 8 que uma das vantagens dessa associação, além de melhorar um pouco a impedância de entrada e ganho, está na expansão da banda passante. A gente vai ver esse efeito agora, beleza? Então a gente vai, na verdade, eu não vou analisar todos esses componentes porque a metodologia de análise é exatamente igual. Então eu vou, na prática, pegar no início dessa discussão o amplificador CC-CE, né, que é uma associação série do coletor comum com o emissor comum. Aqui eu considerei para fins de análise que as fontes de corrente são ideais, né? Se elas não fossem, o que elas trariam de diferente aqui é só mais algumas impedâncias que irão se compor com as outras que já tem no meu circuito. Então, na prática, isso não vai gerar muita diferença da minha análise genérica, não. E eu vou pegar esse circuito e vamos analisar as equações, né? E depois no final a gente vai ver numericamente o que isso afetaria a resposta e frequência do nosso circuito, né? Então, fazendo um modelo de pequenos sinais aqui, a gente vai encontrar isso. Percebam que eu coloquei a capacitância CM1 aqui direto na base, porque na prática ela está aqui, né? Então, ela, pelo fato do meu coletor comum ter o coletor aterrado, acaba que ela já vem naturalmente desacoplada para o meu circuito, né? Vem aqui. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou analisar cada capacitância relevante primeiro, né? Então vou analisar a capacitância CM1, depois a capacitância do circuito do segundo estágio, que vai ser uma composição de CP2 com CM2, e vamos, por fim, analisar a capacitância CP1, beleza? Para a gente fazer essa análise, né? Então, para o caso da capacitância CM1, o que a gente quer encontrar qual que é a impedância equivalente vista por ela, que é essa eu chamei aqui de Rμ1. Né? Olhando nesse circuito, a gente claramente vê o seguinte, que a capacitância CM1 está encontrando um resistor RSig aqui em paralelo com ela, mas também a impedância de entrada do meu coletor comum é em paralelo com ela. Logo, o que eu vou encontrar é uma resistência Rm1 que é igual a Rsig em paralelo com a impedância de entrada do coletor comum, que é o que? É a resistência de emissor do transistor Q1, em série com a resistência de saída do transistor Q1, que está aqui, né? De novo, ela vai vir em paralelo aqui com a carga, em paralelo com a impedância de entrada do fonte do emissor comum, beleza? Que no caso é o próprio RP2 do transistor Q2. E essa série de resistores vai vir multiplicado por beta mais 1 para ser refletida para a base, que é onde está o nosso capacitor CM1. Então essa aqui é a nossa resistência Rm1, e isso vai dar origem à primeira constante de tempo, que é CM1 vezes Rm1. Beleza? Prosseguindo, a gente pode olhar agora para o transistor Q2, né? E abrindo as capacitâncias CM1 e CP1, o que a gente vai encontrar é a resistência Rsig refletida para o emissor, aqui, né? Ela vai estar em série com a resistência de emissor do transistor Q1, aqui. A resistência de saída de Q1, como a gente já viu, aparece aqui em paralelo, né? No meu nó VO1, e o nó VO1 é esse nó aqui. Neste nó também eu vou encontrar a resistência Rp do meu transistor Q2. Na saída eu vou ver o que? Eu vou ver a resistência RL, né, em paralelo com a capacitância CM2 refletida para lá, né, pensando no uso do teorema de Miller. Né. Lembrando que o ganho do transistor Q2 vai ser basicamente menos Gm2 vezes RL, né? Com isso a gente pode escrever tanto a capacitância de saída, que vai ser aproximadamente CM2, e a capacitância de entrada vai ser basicamente o CP2 mais o CM2 vezes 1 mais K. Né? Bom, o que a gente tem? A resistência equivalente vista pelo capacitor CM2 aqui na saída vai ser basicamente a resistência RL do meu circuito, né? E a resistência equivalente vista pelo capacitor de entrada vai ser basicamente o quê? Rp2 em paralelo com RO1, que está em paralelo agora com RE1 mais Rsig sobre beta mais 1. Né? Então a gente tem aqui, de novo, os dois valores para esses capacitores. Então já temos aqui 3 constantes de tempo
somadas com a constante de tempo que a gente definiu anteriormente. Falta agora encontrar qual é a resistência equivalente vista para o ser π1. E essa conta é um pouco mais chata de fazer, né? Tá lá no Cedra também, né? Não precisa explicitar o passo a passo aqui. Então a gente vai pegar esse modelo. Só vou lembrar que essa resistência R2 nada mais é do que RP2 em paralelo com RO1, né? Para fins de análise. E aqui eu aconselho usar uma análise de TVNAM clássica. Vocês vão encontrar uma resistência RP1, que é mais ou menos aquilo lá. Beleza? Joia. Então a gente tem aqui basicamente a dedução de todos os elementos. O que isso vai nos dar? Vamos assumir o que? Eu traduzi aqueles valores que a gente estava usando para os amplificadores até o momento. Como a gente estava usando em MOSFET, eu fiz aqui uma aproximação para um TBJ, para fins de discussão. A gente vê o seguinte: se eu tivesse um amplificador emissor comum sozinho, eu encontraria um ganho aqui de menos 17,8 e uma banda passante de 133 kHz. Colocando o coletor comum, o que eu encontro é um ganho um pouco maior, né? Que é menos 19,56. Não tem como aumentar demais, porque o ganho intrínseco aqui do meu transistor seria 20, eu acho. Então não tem como eu passar disso, porque o meu primeiro estágio ali, né, o meu circuito coletor comum, no máximo me dará um ganho de 1. Então o máximo que eu posso chegar é no ganho intrínseco. Então você vê que tem um aumento de ganho de 10%, mais ou menos. Já a minha banda passante, ela foi para 277 kHz, né, o que me dá um ganho de banda passante de 108%. Tá? E aqui que eu gostaria de chamar a atenção, né? A matemática é um pouco complicada, né? A gente tem lá a dedução das expressões. Se for necessário, eu posso botar uma nota de aula para fazer o passo a passo, se vocês quiserem. Mas o importante é que a gente vê o efeito desse bloco, né? Então, de novo, a gente tem um pequeno aumento de ganho, né? Mas a gente tem uma grande expansão da banda passante, simplesmente colocando um coletor comum na interface entre a minha fonte de sinal e meu emissor comum. Beleza? Agora, como eu falei, a gente vai analisar também o amplificador CC-CB. Não foi necessário fazer outro vídeo porque ele é muito simples. Se a gente fizer agora um modelo de pequenos sinais, a gente vai encontrar isso aqui. Vocês vão ver que eu ignorei para fins de discussão a resistência RO, né? E isso aqui vai me dar algumas coisas. Primeiro que a análise desse circuito é um pouquinho mais chata, mas se vocês forem analisar, vocês vão ver que essa corrente aqui dá zero. Ela tem que ser zero. Com isso, a tensão VP1 aqui, ela tem que ser equilibrada em relação à tensão VP2 aqui, né? Matematicamente vai dar exatamente VP1 é igual a menos VP2, né? E aí a gente pode simplificar esse modelo fazendo isso aqui, né? Basicamente, o que minha tensão VSIG está enxergando? O RSIG, duas resistências RP, que vão me dar duas vezes VP, onde VP é igual a VP1, né? Também posso ver essas capacitâncias CP aqui como duas capacitâncias em série, que vai dar um valor de CP dividido por 2, né? Eu vou estar enxergando a capacitância CMI, porque ela está aqui, ó, conectada ao terra diretamente, né? E na saída, né, o que eu estou enxergando? Se VP1 é igual a menos VP2, eu posso enxergar essa fonte de corrente como uma corrente apontando para o outro lado, né? Só uma questão de modelagem matemática também, que vai nos dar essa corrente aqui, GM VP, lembrando que VP é igual a VP1. Ela está enxergando em paralelo com ela a resistência RL, de um lado, e do outro a capacitância CP, que aqui é terra, né? Então eu tenho basicamente esse novo modelo, que é muito mais fácil de interpretar. O que eu tenho? Eu tenho uma capacitância de entrada aqui, um C1, né, que está enxergando basicamente o paralelo dessas duas impedâncias. E na saída eu tenho uma capacitância CMI que está enxergando basicamente a resistência RL, né? E aí a minha frequência de corte vai ser 1 sobre as constantes de tempo, C1 vezes a sua impedância equivalente e CMI vezes RL. Se eu de novo trazer aquela referência numérica para ver a banda passante, a gente vai encontrar uma frequência aí na ordem de 680 kHz. É interessante ver o seguinte, né? Aqui é um pouco difícil de comparar, porque eu tenho como um elemento básico de ganho um base comum, que a gente já viu que tem uma banda passante maior do que a banda passante de um emissor comum, né? Mas, de novo, a gente vai ter um circuito com uma banda passante bastante larga, né? Que é a função desses pareamentos que a gente vem fazendo, beleza?
Espero que tenha dado uma clareza, de novo, sobre como analisar esse tipo de circuito, né? A metodologia é a mesma, independente se eu tenho circuitos como TBJ, MOSFET ou BIC-MOS, né? De novo, é interessante ter o conceito de que um dos efeitos de fazer esse pareamento é exatamente eu ter um pequeno aumento de ganho mais uma grande expansão da banda passante, né? E isso foi mostrado nos cálculos. E espero que vocês tenham entendido, então, como fazer a análise de resposta de frequência de amplificadores, né? De novo, eu chamo a atenção que é muito importante entender como cada bloco funciona, mas é bom treinar como que a gente analisa a resposta em frequência de circuitos multistágios, né? Nada mais é do que uma associação de componentes, mas não é recomendável ficar usando fórmulas de forma cega, né? É bom você fazer a composição, ver quais capacitâncias estão aparecendo, saber identificar quais elementos vão trazer os polos dominantes, né? Como a gente viu, circuitos que são emissor comum, fonte comum, tendem a ter polos mais baixos, né? Com frequência de corte, pensando no frequência de corte superior, né? Polos mais baixos que vão trazer a definição da banda passante do amplificador multistágio, né? Então, na hora de analisar, é importante analisar esses elementos primeiro. Caso eu tenha composições com dreno comum ou bases comum independentes, né? A gente acaba tendo que esses elementos têm bandas passantes muito elevadas e eles raramente definem a banda passante do nosso circuito, né? Então é isso, gente. Então a gente encerra aqui a parte 4.